Escuro, você sabe o motivo dele dar tanto medo? Ei, rápido, toca na tela. Onde é que eu tô? O que foi isso? O que é isso? Que... Ei, aqui, Onde você tá? Por que você tá falando na minha cabeça? aqui, eu tô aqui. Fica aí até eu resolver o problema com a sombra. Que? Quem é você? O que eu tô fazendo aqui? Depois eu te explico. Aproveita que tá aí e termina o vídeo. Tá bem, então. Boa sorte aí. Então, voltando com o vídeo? Por que o escuro dá tanto medo? Nictofobia é o medo intenso do escuro. A tensão de não saber o que tem lá é uma das piores coisas que tem. O medo do escuro não é um medo irracional, tanto que muitos filmes se passam no escuro. A atmosfera deles é feita para te causar agonia. Muitos filmes abordam esse tópico, porém, dois deles abordam mais desse tópico. Quando as luzes se apagam e Skinamarink. Eles abordam esse medo reprimido que todos temos. Algo que pode parecer bobo. Muitos dizem que esse é um dos medos mais bobos que tem. Porém, esse medo vem dos nossos antepassados. De não saber o que tem na floresta, na mata escura, do que tá te espiando. Não saber o que tem lá. Só talvez ver dois pontos brancos no meio da mata. Isso não é um medo de criança. E esses filmes abordam esse tópico muito forte. Thunderbolts, por exemplo, não é um filme de terror. Porém, ele aborda o tópico do medo do escuro de uma forma um pouco mais sensível, falando sobre depressão e dos sentimentos reprimidos que temos. E o jeito que ele faz isso no filme é simplesmente magnífico. Tanto que esse vídeo era para ser sobre o Sentinela, ou o Void. Porém, eu mudei um pouco a temática dele. A gente não sai muito do que eu queria passar, mas é o mesmo sentimento. Da dualidade de você saber o que tem e o que não tem, quando a luz está acesa, e ao mesmo tempo, no mesmo local que você estava o dia todo, você apaga a luz e vê completamente diferente o ambiente. É uma sensação muito estranha. Um dos maiores problemas com o escuro é a sua mente. Você fica pensando o que pode ter lá, e isso acaba criando diversas coisas que podem estar lá ou não. Talvez não tenha realmente nada no escuro, mas você ficar pensando no que tem lá, no desconhecido daquele ambiente, te traz uma sensação muito ruim. O desconhecido é algo muito complicado de se explicar. A mente da gente pega muitas peças. E se você fizer um teste de ficar trancado no escuro por muito tempo, você acaba parando de pensar no que possa ter e começa a virar algumas alucinações depois de um tempo nesse ambiente isolado. E se passar muito tempo preso no escuro, pode acabar tendo sequelas pro resto da sua vida. A gente pode não ter danos físicos, mas os danos mentais realmente são algo que acaba sendo muito complicado nesse quesito do medo do escuro. E nessa arte eu quis trazer um pouco desses pontos que os filmes e as séries trazem, o que a gente sente realmente na vida real quando você olha pro escuro. Então, para retratar isso melhor, eu peguei e tirei algumas fotos aqui em casa. No caso, eu tirei duas fotos em dois ângulos diferentes. Uma mostrando um corredor, que é muito usado nos filmes de terror ou em temática desse tipo, e fiz uma pintura em cima disso. Como eu tava me acostumando um pouquinho, eu peguei essa imagem, tratei ela no Photoshop, dei uma mexida em alguns aspectos nela, deixei ela toda em preto e branco, pra dar mais essa atmosfera de terror, e tentei dar uma estilizada um pouco mais nela, pra poder parecer um pouco mais um desenho e não uma imagem crua. E pintei por cima. Uma coisa que me dá uma certa agonia é traços humanos muito diferentes. Algo que você não está acostumado a ver. Talvez membros muito alongados, uma proporção completamente diferente de um ser humano, mas que remete a ele ainda. Então eu tentei fazer essas artes, essa primeira no caso, algo desse tipo.
algo desconfortável de você olhar. Você não consegue enxergar ela direito, mas você sabe que ela tá ali, te observando. Na segunda, eu tentei fazer algo um pouco mais como se fosse você abriu a porta do seu quarto para poder fazer alguma coisa lá de fora e você acabou se deparando com essa cena. Eu tentei trazer um pouco mais como se fosse uma assombração, um espectro, um vulto que você passou meio rápido assim e não reparou. Esse seria um momento que, se você estivesse gravando e você tentasse rever, você voltaria e pausaria essa cena nesse exato momento. Algo que você só pega se você parar e analisar. Algo que estava ali parado te observando, mas você não reparou. Você só viu um vulto de canto de olho. E eu tentei representar isso nessa cena. Com alguns brushes, algumas distorções, um efeito de movimento, um blur. Mexi no nível da imagem para deixar um pouco mais escuro, um pouco mais claro em algumas partes que eu gostaria de deixar. E esse é o ponto de você dar medo, causar terror nas suas artes. É você tentar pegar um momento de normalidade da vida humana e botar essa coisa, essa quebra de expectativa que você não tá acostumado. Esse medo do virar o rosto e não saber o que tá ali, que tá atrás de você ou que tá no canto te observando. Como eu fiz só pinturas, essa última eu fiz algo voltada para um rosto humano, mas eu vou falar isso depois. O que eu quis trabalhar nessas artes é o desconforto, um cotidiano que você não está acostumado. E mexer com contraste e iluminação, sombras, deixa isso tudo muito mais real. Ainda mais porque eu usei uma foto real para tentar ilustrar um pouco melhor essas artes. E uma coisa que tem se tornado em alta na internet é os ARGs, que mexe um pouco mais com a realidade. Ele tem esse ponto de medo, de terror, mas que traz essa mistura com elementos reais, né, de fotos reais, com algo modificado, algo estranho, algo distorcido. Alguns temas mexem muito também com o escuro, o medo do desconhecido, de você não saber o que está lá. E um que me chamou uma atenção nesses dias foi o Analog Horror brasileiro, né, um ARG brasileiro, que mostra como as entidades das sombras podem te atacar. Basicamente, algo que vem do escuro, algo que vem das trevas e podem causar danos físicos ou psicológicos a você. Esse ARG é um ARG brasileiro muito interessante e ele mostra que a única forma que você pode se proteger dessas criaturas são através da luz. E mostra que tem estágios de quando uma pessoa é perseguida. Eles meio que marcam a pessoa e a pessoa fica sendo perseguida por eles. E isso mostra através de estágios por essas entidades. E o pior, essas entidades têm dois tipos. Uma que mexe com o seu mental e a outra que mexe com o seu físico. E é meio que isso, elas vão te perseguindo até você ser atacada por elas no estágio final. É um arco muito interessante que mostra como os brasileiros também conseguem criar histórias muito boas. E outro, também um pouco mais antigo, que eu não sei se é um ARG, mas é um vídeo da internet, um vídeo do YouTube, que me deixa muito desconfortável pelo jeito que ele é filmado e pela atmosfera que ele passa, que se trata meio que numa sala escura de uma pessoa, né, de uma menina, vendo um vídeo. E o nome desse vídeo é O Retrato de Deus. Ele meio que brinca com como seria a aparência real de Deus. É um vídeo muito tenso, porque em todo momento a câmera foca muito no rosto dela e como a câmera está muito próxima, você sente esse tom de agonia. Ao mesmo tempo que você não consegue ver o vídeo por completo que ela está vendo, o ambiente ao redor está muito escuro. Então passa essa atmosfera de opressão. Mas o meu ponto sobre esse vídeo é: o medo do escuro é algo inerente no ser humano. Então trabalhar esse modo nas suas artes de terror te dará um toque um pouco mais macabro e bizarro nelas. Essas artes eu fiz no digital e tentei trazer um pouco mais desse medo do real, algo um pouco mais realista nelas. Mas muitos mangakas de terror ou desenhos que trabalham só com o preto e o branco, né, só na line, conseguem trazer esse medo à tona muito mais forte também, dependendo do jeito que ele for feito. O Junji Ito é um dos artistas que mais conseguem trabalhar esse terror, um terror mais visceral em suas artes. É sempre bom ter muitas referências nas suas artes. Não só pegar referências de desenhos, mas sim de filmes, livros e esses novos conteúdos que vêm surgindo na internet, como esses ARGs e esses vídeos de terror. Quanto mais repertório você tem para suas artes, melhor vai ficar. E essa última esse último desenho que eu fiz, ele mostra um pouco mais o rosto de alguma coisa, de algo. Algo mais humano, porém você sabe que não é humano.
Ele tá nas sombras, só que você sente que aquilo não é uma pessoa. Algo nele te traz uma estranheza, sabe? E essa distorção da realidade, você vê um ser humano e você sente que algo nele está errado, me dá um desconforto absurdo. Então, brincar com essas distorções leves, que seja, ou muito exageradas, consegue trazer esse tom de medo para suas artes muito fortes. E passando para avisar que eu estou fazendo um e-book de como desenhar cabeças. E para quem quiser, eu vou estar disponibilizando ele aí na descrição quando ele já estiver lançado. Mas é isso, gente. Continue aí com o vídeo. E esse é o resultado do desenho. 2 desenhos, no caso. São 3 artes diferentes, com 3 propostas diferentes, que eu tentei trazer um pouco mais nessa pintura deles, que é um medo que eu sinto muito. Antigamente eu sentia mais, mas hoje em dia eu consigo não sentir tanto, mas é um medo que não é algo bobo, é algo que realmente o medo do desconhecido deixa isso muito mais macabro. Então, se você quiser que suas artes tenham esse tom de terror, esse tom de agonia pra quem assiste, eu acho legal você trabalhar nesses pontos. Mas é basicamente isso. Ah, já voltou. Já resolveu o problema com as sombras que me atacou? Já sim. Aquilo era uma parte dele. Ou daquilo. Quê? Como assim? Se fosse 100% dele, eu não iria conseguir resolver sozinho. Aquilo é muito forte. O que aquela sombra queria comigo? E cadê o mascarado que me ajudou? Então, você é o cara mascarado. Foi você quem se ajudou. Vai demorar um pouco pra te explicar, mas você é o guardião do tempo. E esse é o seu local, fora do espaço-tempo conhecido. Quê?